E hoje nós vamos falar um pouquinho do livro Jesus no Lar, a lição 33, o apelo divino, o livro que é do nosso Neio Lúcio, onde então ele traz para nós algumas reflexões. O que seria o apelo divino? Todos nós que caminhamos neste planeta bendito, nós temos algo a ensinar e temos muito a aprender. Quando Moisés, através da sua mediunidade no Monte Sinai, recebe o código divino, as leis divinas, imutáveis e perfeitas, e que se adequam a todos nós, neste planeta bendito e no universo, nós então temos aqui uma direção a seguir. Nós temos o norte. E se antes ficávamos muito focados no que era a letra e não tínhamos uma interpretação correta, a vinda do Cristo, a vinda do nosso irmão maior, do nosso mestre querido, ele vem exatamente ratificar para todos nós os ensinamentos contidos no Decálogo. E esse apelo divino que está neste livro, que é uma bênção, que é uma dádiva para todos nós, tamanho o conteúdo que ele expressa. Então Jesus, se reunindo com os seus apóstolos e os seus seguidores, vendo ali aquele semblante triste, aquele semblante muitas vezes desanimador, as decepções, as frustrações do dia a dia, Jesus, percebendo naquela multidão essa psicosfera muito parecida com a que hoje o nosso planeta vive, Jesus, então, resolve ele, de uma maneira clara e objetiva, mostrar quão grande é a misericórdia divina por todos nós, sabendo que todos nós temos sempre muito mais a agradecer do que pedir, louvar e bendizer a nossa estada aqui neste planeta bendito. Porque nós que seguimos as orientações do Mestre, nós que procuramos vivenciar o Evangelho, não que somos privilegiados, não que somos melhores do que os nossos irmãos, os nossos semelhantes, mas a nossa responsabilidade é sempre maior, porque nós já temos o conhecimento. O conhecimento leva à responsabilidade. A responsabilidade leva ao comprometimento. E o comprometimento leva à sabedoria. E assim, nós vamos compreendendo o verdadeiro sentido e o significado de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entre os muitos ensinamentos que Jesus nos dá nesta lição do apelo divino, entre outras coisas, ele fala: é preciso que nós façamos preces, orações pelos criminosos, pelos inimigos. Sim, porque eles não estão nessa situação porque querem. Eles não estão vivendo esta situação simplesmente porque têm prazer ou porque se satisfazem. Claro que existem aqueles que ainda se comprazem no mal, mas muito mais por desconhecer os benefícios do bem. Então, todas essas criaturas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a misericórdia divina, estão distantes do amor fraternal e universal que Jesus nos mostrou. Quando Jesus pede que nós façamos preces por essas criaturas, ele está dizendo: todo aquele que anda nas trevas é porque ainda não descobriu a sua luz. Quando refletir a luz divina,
essa luz, essa centelha divina que habita em cada coração, vai fazer com que os nossos irmãos também possam brilhar, também possam eles viver o Evangelho no seu dia a dia. A mágoa, os ressentimentos, as decepções, as frustrações que muitas vezes nos levam à tristeza, à melancolia, ao desânimo, muitas vezes nos deixam atribulados. É porque nós ainda, na nossa ânsia de viver, de vencer, de possuir, de ter, nós esquecemos que o sentido da nossa existência é o ser pleno e espiritual que nós fomos criados, e é que é a nossa responsabilidade para trabalhar e servir. Quando nós estamos nesta situação, nós precisamos mudar o foco. Se nós entrarmos nesta sintonia dos nossos irmãos, nós vamos acabar nos deixando contaminar. Nós também vamos baixar o nosso padrão vibratório. Então, se faz necessário que nós nos lembremos sempre dos ensinamentos de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Isso é um convite que o Mestre nos faz e que está relatado nos Evangelhos. O que Jesus está dizendo é o que ele fazia todos os dias na casa da sogra de Pedro, que são as lições contidas no Evangelho no lar, no Jesus no lar. Então, quando Jesus nos faz esse convite, ele está dizendo que nós precisamos caminhar, nós precisamos nos mover, nós precisamos acreditar. Não é só ficarmos genuflexos, não é só ficar ajoelhado, de mãos postas, louvando, agradecendo e bendizendo. É preciso trabalhar, é preciso servir. Se nós estamos no mar na vida, cada um de nós com a sua embarcação, e por uma razão ou outra, esta embarcação, pelas tempestades, pelas ondas, pelas tormentas, se essa embarcação, por acaso, vira e nós nos transformamos em náufragos, que muitos de nós somos náufragos nesta vida, nós temos que ter fé? Sim. Nós temos que acreditar em Deus? Sim. Nós precisamos orar? Muito. Com toda a nossa força, com toda a nossa confiança e esperança nas promessas do Cristo. Mas se faz necessário que, junto com a oração, nós também começamos a nadar. Nós também comecemos a movimentar para que nós possamos encontrar um porto seguro, uma paragem, um abrigo, uma praia, onde nós possamos revigorar as nossas forças. É isso que Jesus está dizendo. Neste planeta bendito de provas e expiações que todos nós vivemos, a maioria dos nossos irmãos e companheiros desconhecem esse amor pleno. O amor ainda ele está muito associado a relacionamento, está muito relacionado à família. Hoje nós vivemos um mundo tão imediatista que o eu te amo virou uma frase banal. Se diz eu te amo para o carro, se diz eu te amo para os animais de estimação, se diz eu te amo para a minha casa, mas nós temos vergonha de dizer eu te amo para Deus e para Jesus. O universo é harmonia e nós vivemos em harmonia, nós temos essa necessidade. Então, apresentar o amor para quem desconhece é preciso que nós tenhamos e vivenciamos tudo aquilo que nós estamos passando para as criaturas. Não basta somente professar a doutrina espírita, não basta somente mostrar conhecimento do Evangelho.
é preciso viver no nosso dia a dia todos os ensinamentos. Todos esses sentimentos, o orgulho, o egoísmo, a inveja, a raiva, o ódio, todos esses sentimentos é a ausência do amor. Se nós queremos a paz, nós temos que ser a paz. Se nós queremos o equilíbrio, sejamos nós o equilíbrio. É esse o apelo divino, que nós sejamos capazes de sermos ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Quando Jesus está junto aos seus amigos, ele sabe das deficiências de cada um. Ele sabe das dificuldades que cada um deles está vivendo. Ele sabe os problemas pessoais, familiares, em que cada um deles se encontra. Jesus é nosso irmão maior, ele é nosso mestre. Então, ele mostra para nós como lidar com o tempo de Deus. O nosso tempo é diferente do tempo divino. É esse apelo que Jesus vem fazer. Ele nos convida, como foi dito? Sim, mas é preciso que nós nos coloquemos à disposição. Por isso ele está nos ensinando. Se existe alguém com dor, sejamos nós o remédio. Não está dizendo que nós estamos em condições de realizar curas ou milagres. Ele simplesmente está dizendo, faça tudo o que estiver ao seu alcance para aliviar a dor do seu irmão. Se o seu irmão, se o seu semelhante está com fome, sacie a fome dele. Essa fome material, muitas vezes, ela antecede a fome espiritual. Porque essa fome material, qualquer um de nós, até mesmo para se livrar desta situação incômoda, nós providenciamos um pão, nós providenciamos um alimento para que a criatura deixe aos nossos olhos a situação que nos incomoda. Mas e o pão espiritual que Jesus está pedindo? O apelo divino, alimentar o corpo, alimentar a matéria, alimentar o físico, todos nós podemos, mas e alimentar o espírito? Quantos de nós estamos preparados? O apelo divino é: mantenha-se conectado com a espiritualidade, mantenha-se conectado com a misericórdia divina, porque não sabemos quando o Senhor da vinha virá. Quando o necessitado aparecer, que nós estejamos prontos para servir, para socorrer, para consolar, para confortar. Nós não podemos simplesmente ser espíritas, nós não podemos simplesmente ser cristãos dentro da casa espírita ou junto das pessoas que nos amam ou que tenham por nós simpatia. É nas adversidades que nós mostramos verdadeiramente se nós estamos caminhando com Jesus, se nós estamos verdadeiramente servindo ao Evangelho. Porque no apelo divino, o Cristo, ele anula as nossas imperfeições, para que nós possamos melhor servir. Jesus potencializa as nossas virtudes para que nós possamos levar a misericórdia divina em forma de alento, em forma de consolação a todos os corações necessitados. E é isso que nós temos que aprender. É isso que nós temos que nos colocar sempre à disposição, estarmos prontos. Nós temos que viver o Evangelho 24 horas por dia. E Jesus ainda fala mais. Onde houver a maledicência, onde houver aí a indignação, que nós sejamos a compreensão, que nós sejamos o mediador,
que nós não é para que nós façamos promessas. Ele não está pedindo que nós falamos do maravilhoso ou do fenomenal. Ele está dizendo, sejam verdadeiros. A verdade liberta, a verdade conforma, a verdade, ela nos sustenta em nossa jornada e no nosso dia a dia. Por que nós vamos mentir? Não, voltando, fazendo o link mais uma vez com o convite amorável do Mestre, que é o apelo divino. Quando Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, ele está dizendo, eu estou aqui, sabeis onde eu estou, sabeis perfeitamente bem que somos todos filhos de Deus, mas é preciso que nós nos movimentamos em direção ao Cristo que nos espera. É a lei do progresso, é a lei do trabalho. Nós temos uma lei da destruição, mas nós temos sempre também a lei da adoração. E adorar a Deus na lei de adoração, o que significa que adorar a Deus? Seguir os ensinamentos de Jesus. Procurar praticar no nosso dia a dia todos os ensinamentos que ele nos deixou. Quando nós vivemos os ensinamentos do Cristo, quando nós procuramos levar a misericórdia divina a todos os corações, nós não só estamos atendendo ao apelo divino, como estamos seguindo as orientações do nosso Mestre amado, amando uns aos outros como ele nos amou. Em todas as situações, nós vamos encontrar diversidades, nós vamos encontrar opiniões contrárias a nós, nós vamos encontrar convicções que muitas vezes exigem um diálogo fraterno. Nós precisamos saber aí o que é o conceito, nós não vamos debater, não é para discutir. O apelo divino é o da reconciliação, é o da paz em todos os sentidos. A paz, ela nos traz a calma necessária para que nós possamos raciocinar. A calma, ela nos oferece os olhos de ver. O apelo divino nos oferece os ouvidos de ouvir. E se nós somos capazes de ouvir, e se nós temos olhos de ver, nós então compreendemos, como está lá no Livro dos Espíritos. Os benfeitores espirituais, eles dirigem a nossa vida, eles dirigem os nossos atos. E se nós estamos conectados com o Mestre, se nós estamos verdadeiramente trabalhando para sermos dignos e merecedores da misericórdia divina, então nós seremos essas ferramentas, nós seremos estes instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Por quê? Porque quando nós vamos ao Cristo, mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades que todos nós temos, na realidade, nós estamos sendo somente instrumentos e ferramentas. O verdadeiro, quem vai realmente servir, quem vai realmente realizar este trabalho, são os benfeitores espirituais. E eles são os profissionais. Então, o bom músico de um instrumento imperfeito, ele consegue tirar acordes. E é isso que nós precisamos ser. A gilete, a lâmina de barbear, ela é super afiada. Ela serve para nós fazermos, por exemplo, a barba, para que nós possamos aparar o cabelo, mas não serve para que nós possamos cortar uma árvore e transformar em uma mesa, transformar em uma cadeira ou até mesmo numa escrivaninha. O machado também é afiado, o machado também, também tem uma lâmina, mas ele não serve
para nós cortarmos o cabelo e nem fazermos a barba. Mas ele vai ser extremamente útil se nós precisamos transformar uma árvore em madeira e essa madeira em objetos do nosso uso pessoal. Então, assim como o machado, como a lâmina de barbear, assim como a enxada, assim como o bisturi, cada ferramenta tem a sua utilidade. Cada ferramenta vai ser manuseada pelo profissional que ali está, mas a ferramenta precisa estar sempre pronta. Ninguém que vai trabalhar, ninguém que vai fazer uso de uma enxada, vai comprá-la na loja de materiais de construção e vai guardá-la no sótão, no porão, para que ela enferruja. Não, quanto mais trabalho ela tem, às vezes ela vai até se deformar, mas ela está atendendo ao apelo divino. Ela vai se transformar pelo muito que trabalhou nas mãos hábeis dos verdadeiros responsáveis por essa assistência, por este trabalho. Então, quando Jesus faz este apelo a todos nós, ele está dizendo: faça tudo que estiver ao seu alcance. Viva plenamente a sua existência. Ame, perdoe, console, ajude, ampare, mas tudo que as criaturas tiverem que passar, queiramos nós ou não, eles vão passar, independentemente do amor que nós tenhamos por eles. Todos nós estamos aqui reparando erros, falhas, imperfeições, negligência e, em muitos casos, imprudência em relação à lei divina, em relação aos ensinamentos de Jesus. Que todos nós possamos verdadeiramente ter essa reunião, ter Jesus no lar, ter Jesus no nosso lar. Se nós temos Jesus no nosso lar e nós nos reunimos com ele diariamente, nós vamos estar sempre saciados, nós não mais teremos fome, nós não mais teremos sede, jamais andaremos nas trevas, pois Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus é o pão que nos alimenta e nos sustenta em nossa caminhada. Jesus é a fonte inesgotável que sacia a nossa sede. Jesus é o nosso companheiro de todas as horas. O caminho é estreito, o caminho tem obstáculo, o caminho tem espinhos? Sim, mas nós já somos capazes de removê-los. Nós já estamos seguindo as orientações do precursor, João Batista, quando ele diz: endireitai os vossos caminhos para aquele que virá depois de mim. Esse também é um apelo divino, que nós estejamos preparados, porque se Jesus é o caminho e nós estamos trilhando este caminho, os obstáculos que nós removemos, deixamos o caminho livre para aqueles que virão depois de nós. Da mesma forma que nós hoje trilhamos o caminho deixado pelos profetas, deixado pelos missionários do Cristo, e nós hoje fazemos uso das vivências e das experiências que eles tiveram, então que nós deixemos também um planeta melhor para os nossos irmãos que estão chegando, para que eles possam verdadeiramente realizar aqui os objetivos aos quais se propuseram. A verdade, à medida em que nós vamos tomando conhecimento da verdade do Cristo, nós vamos vendo que verdadeiramente ela nos liberta do fanatismo, do misticismo, do dogmatismo, dos ritos e paramentos exteriores, para que nós possamos encontrar Deus em nosso coração. Deus não habita igrejas, Deus não habita casas espíritas ou templos. O templo de Deus é o nosso coração. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Aí está teu coração. E o nosso tesouro é a nossa essência espiritual. Criados que todos somos
à imagem e semelhança do Pai. E a vida? A vida do Cristo está aí, toda ela é sintetizada no Calvário. Ajudou, auxiliou, saciou a fome e a sede, curou, mostrou os prodígios, mas no momento supremo ele estava só, ali no Calvário. Porém, Jesus não morreu na cruz para nos salvar do pecado. Não, se assim fosse, a sua morte teria sido em vão, pois que o pecado, o erro, porque não existe pecado, existe erro, a tradução está errada. Então existe erro, mas o erro permanece. Mas Jesus, quando ele desencarna ali na cruz, ele está dizendo: existe uma vida depois da vida. Aquele que me conhece, mesmo que morto, viverá e jamais andará nas trevas. É esse o sentido da nossa existência. É esse o apelo divino para todos nós. Que nós sejamos os mensageiros do amor. Que nós, os modernos discípulos do Cristo, espíritas, aprendizes do Evangelho, a caminho da luz, estejamos sempre prontos para trabalhar e servir, para que servindo aprendamos a amar, para que amando possamos melhor servir. E sempre que o apelo divino nos encontrar, que nós possamos, como a nossa Mãe Santíssima, a Mãe do Cristo e Mãe de todos nós, quando o apelo divino a nós chegar, que nós possamos dizer: eis-nos aqui para trabalhar e servir. Seja feita a tua vontade, Mestre, aqui na terra como em todo o universo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos.